O vento atravessava as muralhas antigas do castelo de Volkow como um sussurro inquieto, trazendo consigo o som distante de galhos secos batendo uns contra os outros. A estrutura, perdida entre florestas de pinheiros e lagos congelados, parecia respirar um ar próprio, frio, denso, saturado de memórias que o tempo se recusava a apagar. Alexander caminhava pelos corredores estreitos, iluminados por lâmpadas amareladas que tremeluziam com a menor corrente de ar. O piso de pedra, gasto pelos séculos, devolvia o eco de seus passos como se houvesse alguém o seguindo de perto. O relógio no grande salão marcava 11h30 da noite. O som metálico do pêndulo era o único que ousava romper o silêncio, e Alexander, mesmo habituado à solidão, sentia o peso daquela hora como se algo se aproximasse de um limite invisível. Olga, sua esposa, permanecia em um dos quartos superiores, alegando dor de cabeça, uma desculpa que, nos últimos meses, tornara-se quase um ritual noturno. Havia um muro entre eles, construído de olhares evitados e conversas interrompidas. O castelo havia pertencido à família de Olga por gerações. Herança de um tempo em que o sangue nobre russo ainda mandava e temia. Depois da morte repentina do pai dela, o lugar ficará abandonado, e foi apenas por insistência de Alexander, que via ali uma oportunidade de recomeço longe da cidade e de seus fracassos profissionais, que eles decidiram restaurar o castelo e morar ali. Mas o que prometia ser um refúgio logo se tornará uma prisão silenciosa. Naquela noite, Alexander sentia algo diferente. Não um medo definido, mas um incômodo que se infiltrava na mente e alterava o ritmo da respiração. A cada sombra projetada pelas chamas da lareira, ele via formas que pareciam se mover quando desviava o olhar. Tentou se convencer de que era apenas o jogo de luz e cansaço, mas o desconforto persistia. Subiu a escadaria central, cada degrau rangendo sob seu peso. No alto, o corredor se estendia como um túnel de pedra, pontuado por retratos antigos, rostos sérios, de olhos escuros, pintados em tons que o tempo transformará em algo quase monocromático. Entre eles, o retrato de uma mulher o fez parar. Era uma antepassada de Olga, talvez uma bisavó distante, com um olhar penetrante que parecia atravessar os séculos. Alexander não conseguia evitar a sensação de que o quadro o observava. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Olga sentada diante do espelho, penteando o cabelo devagar, em silêncio. O espelho antigo, de moldura dourada, devolvia sua imagem com uma nitidez estranhamente fria, como se o reflexo não pertencesse inteiramente àquele mundo. "Está tarde", disse ele, aproximando-se. "Você não vem dormir?" Ela não respondeu de imediato. Os olhos fixos no espelho, a expressão distante. Quando falou, a voz saiu calma demais. "O castelo tem sós, Alexander. Sós que não pertencem a nós." Ele suspirou, tentando conter o impaciente ceticismo que surgia sempre que ela dizia algo assim. "O vento, Olga. As paredes antigas. Você sabe como é." Ela virou o rosto para ele, e por um instante, a luz da vela fez com que sua pele parecesse pálida demais, quase translúcida. "Eu ouço passos quando você não está. Sussurros vindos das paredes. Não é o vento." Alexander tentou sorrir, mas o gesto morreu antes de se formar completamente. "É uma casa velha. E nossa imaginação faz o resto." Olga pousou a escova sobre a mesa e se levantou devagar. "Às vezes penso que este lugar está tentando nos fazer esquecer quem somos. Que ele quer algo de nós." Essas palavras o atingiram de forma estranha, embora ele tentasse não demonstrar. Havia algo em sua entonação, uma certeza fria, resignada, que o perturbou. Durante a madrugada, Alexander acordou com um ruído baixo vindo do corredor. Um som ritmado, semelhante a passos leves. Sentou-se na cama, atento, mas não ouviu mais nada. Ao se deitar novamente, notou que Olga não estava ao seu lado. A colcha do outro lado estava fria. Levantou-se e seguiu o som distante que parecia vir do andar de baixo.
A luz das velas vacilava nas paredes como se o ar estivesse se movendo em ondas invisíveis. Ao chegar à biblioteca, viu a porta entreaberta. Empurrou-a devagar e entrou. Olga estava ali, parada diante de uma estante, com o livro nas mãos. O olhar fixo nas páginas amareladas, completamente alheia à sua presença. Olga, chamou ele, baixo. Ela não reagiu. Apenas virou uma página, lentamente, os olhos fixos como se estivesse lendo algo que não queria, mas não podia parar. O que está fazendo aqui a essa hora? Dessa vez ela olhou. Havia algo em seus olhos, uma espécie de distância profunda, um brilho que parecia vir de dentro, como se não fosse dela. Este livro estava trancado. No armário de ferro. Eu não lembro de tê-lo aberto. Alexander aproximou-se e pegou o volume. A capa era de couro escuro, sem título, as bordas gastas. O cheiro de mofo e tempo o fez recuar um pouco. Folheou as primeiras páginas e percebeu que estavam cobertas de anotações em uma caligrafia antiga, talvez do pai dela. É só um diário velho. Olga meneou a cabeça devagar. Não é dele. Alexander leu algumas linhas. Eram descrições fragmentadas, menções a vozes, a sombras vistas ao amanhecer, a coisas que sussurram no gelo. Ele fechou o livro. É o delírio de alguém que passou tempo demais sozinho. Mas Olga olhava com algo entre tristeza e medo. E se não for? Aquelas palavras, simples, ficaram ecoando enquanto ele voltava para o quarto. Na manhã seguinte, o castelo parecia ainda mais silencioso. A neblina cobria as janelas e fazia o mundo lá fora desaparecer. Alexander desceu para o salão principal, mas não encontrou Olga. Chamou por ela algumas vezes, sem resposta. A lareira estava apagada, o fogo morto havia horas. Subiu novamente, abrindo portas, passando pelos retratos que o observavam. Encontrou-a na varanda, olhando o bosque coberto de neve. Ela tremia, embora o casaco grosso a envolvesse. Você saiu sem me avisar, disse ele. Eu ouvi, respondeu ela. De novo. O quê? O som, como alguém cavando debaixo da terra. Alexander ficou em silêncio. O som inexistente parecia ganhar corpo só porque ela o nomeara. Não há nada lá fora. Ela virou-se, devagar. Não lá fora, Alexander. Aqui embaixo. O vento soprou, e o castelo pareceu gemer. Alexander ficou parado diante de Olga, observando o tremor quase imperceptível de suas mãos. O vento cortante atravessava a varanda, fazendo o tecido pesado das cortinas se mover como se respirasse. Por um instante, ele acreditou ouvir o som que ela mencionara, algo profundo, abafado, vindo das fundações do castelo. Mas o som se dissipou tão rápido quanto surgira, deixando apenas o silêncio. Você precisa descansar, disse ele, tentando disfarçar a tensão na voz. A mente prega peças quando estamos isolados. Olga o encarou por alguns segundos, o olhar firme, e então voltou-se para o bosque. Talvez o castelo esteja apenas nos ouvindo. Ele quis rir, mas não conseguiu. Havia algo na forma como ela pronunciou aquelas palavras, uma serenidade que tornava tudo ainda mais perturbador. Voltaram para dentro, e Alexander acendeu a lareira. O fogo demorou a pegar, como se resistisse ao ar úmido do lugar. Enquanto as chamas cresciam, ele percebeu Olga parada junto à parede de pedra, os dedos deslizando sobre as fendas antigas. Está vendo isso? Perguntou ela. São marcas, Alexander. Riscos feitos à mão. Ele se aproximou. Realmente havia riscos na pedra, dispostos de forma irregular. Alguns pareciam letras, outros, desenhos mal formados. Devem ser inscrições antigas. Operários, talvez. Tentou soar racional, mas sua própria voz soava artificial, forçada. Não. Olga traçou uma linha com o dedo. São contagens. Como se alguém marcasse o tempo que passou aqui. Alexander recuou um passo, desconfortável. O castelo tem séculos,
Olga. É natural que haja sinais do passado em toda parte. Mas, mesmo enquanto dizia isso, algo dentro dele começava a vacilar. Lembrava-se de ter visto aquelas marcas antes, em outro ponto do castelo, talvez perto da escada em espiral que levava ao subsolo. Durante o almoço, o som distante voltou. Um ruído profundo, quase como um ronco subterrâneo. Alexander tentou ignorá-lo, concentrando-se nos talheres, mas Olga pousou a faca lentamente, os olhos fixos no chão. Está ouvindo? Sim. Então não sou só eu. Alexander se levantou bruscamente. Vou ver o que é. Pegou uma lanterna a óleo e atravessou o salão. A sensação era de que o ar ficava mais pesado a cada passo. No canto, sob o tapete de veludo, ele sabia que havia uma pequena abertura, uma escotilha antiga que dava para o porão de manutenção. Ajoelhou-se, afastou o tapete e levantou a tampa de ferro. Um cheiro úmido, carregado de ferrugem e terra, subiu de imediato. O som vinha de lá, agora mais nítido, um bater cadenciado, como metal contra pedra. Desceu os degraus estreitos, a lanterna tremendo em sua mão. As paredes eram cobertas de limo, e o ar, quase irrespirável. O som cessou de repente. Ele esperou, em silêncio absoluto, sentindo o coração bater no pescoço. Então ouviu um gotejar distante e o estalo seco de madeira. Tem alguém aí? Chamou, sabendo que a pergunta era absurda. Nenhuma resposta. A luz da lanterna tremeluziu, e por um momento, ele pensou ver algo no fundo do corredor, uma forma humana, imóvel. Mas quando piscou, não havia nada. O frio o envolveu, denso, e ele subiu rapidamente, fechando a escotilha com força. Quando voltou ao salão, Olga estava parada à beira da escada, observando-o. Você viu? Eu sei que viu. Alexander respirava com dificuldade. Não havia nada. Passou a mão pelo rosto, tentando conter o tremor. Só vento e umidade. Mas o olhar dela era diferente agora, como se soubesse que ele mentia, ou talvez como se não importasse mais. Nos dias seguintes, o clima no castelo tornou-se insuportável. O som sob a terra vinha e ia, nunca igual, e as noites eram povoadas por sussurros que pareciam brotar das paredes. Olga dormia pouco. Às vezes ele a encontrava acordada, parada diante do espelho, murmurando frases incompreensíveis. Quando a chamava, ela virava o rosto lentamente, com um sorriso pálido e sem humor. Certa manhã, Alexander encontrou o diário novamente sobre a mesa da biblioteca, aberto em outra página. Ele tinha certeza de que o havia guardado no cofre. As anotações pareciam diferentes, mais recentes. As palavras falavam de ecos que chamam pelo nome e de paredes que aprendem a respirar. Olga apareceu à porta. Você escreveu, não foi? O quê? Essas linhas novas. Reconheço a caligrafia. Alexander se aproximou, ofendido. Está insinuando que eu? Ela o interrompeu. Às vezes, eu te ouço andando à noite, falando sozinho. Eu nunca saí do quarto, Olga. Então quem é? O silêncio entre eles ficou espesso, quase palpável. Mais tarde, quando tentou descansar, Alexander teve um sonho vívido. Estava no porão, diante da parede coberta de musgo. Do outro lado, vinha um som constante, como alguém arranhando a pedra. Quando se aproximou, viu uma fenda estreita, e dentro dela, um olho o observava. Um olho humano, imóvel, como se estivesse preso ali há séculos. Acordou com o corpo coberto de suor. O som do vento misturava-se ao tic-tac do relógio, mas ele ainda ouvia algo mais, um leve bater vindo do assoalho. Sentou-se na cama. Olga não estava ali novamente. Correu pelos corredores até encontrá-la no salão principal, de camisola, descalça, segurando o diário contra o peito. Ele está chamando, sussurrou ela. Olga, o que está dizendo? O castelo. Ele quer que alguém desça. Alexander tentou alcançá-la, mas ela recuou um passo. Eu preciso ver o que há lá embaixo.
Não! Ele gritou, mas a voz ecoou fraca. Ela correu até a escotilha e a abriu com força. O som do ferro contra a pedra ecoou como um trovão. O ar que subiu era frio e pesado, cheirando a terra molhada e mofo. Alexander segurou seu braço. Olga, por favor, pare com isso. Ela o olhou com os olhos arregalados, quase febris. E se for o meu pai? Ele sentiu um arrepio profundo. O seu pai está morto há anos. Nem tudo que morre vai embora, Alexander. Antes que ele pudesse impedi-la, ela começou a descer. Alexander hesitou apenas um segundo, tempo suficiente para que o som de seus passos desaparecesse nas profundezas. Pegou a lanterna e a seguiu, chamando seu nome. O ar ali parecia mais denso do que nunca. Quando chegou ao fundo, viu a luz da lanterna dela tremendo à frente, iluminando uma parede coberta por símbolos gravados à faca. Olga estava parada diante daquilo, as mãos trêmulas. "Está vendo?" murmurou ela. "Ele deixou isso para mim." Alexander olhou de perto. As marcas pareciam formar uma espiral, convergindo para um ponto central. E no meio, uma palavra escrita em russo arcaico: retorno. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som voltou, agora alto, próximo, como se algo se movesse por baixo deles. A terra tremeu levemente. O chão sob os pés de Alexander vibrou de leve, e o som pareceu se espalhar por dentro das paredes, como se o próprio castelo respirasse. A luz da lanterna balançava nas mãos de Olga, projetando sombras deformadas sobre os símbolos entalhados. O ar era tão frio que suas respirações formavam pequenas nuvens diante do rosto. "Vamos subir", disse Alexander, tentando manter a voz firme. "Agora." Mas Olga não se moveu. Os olhos fixos na palavra entalhada, os lábios se movendo sem som. Quando ele se aproximou, ouviu-a sussurrar algo num tom baixo e rouco, como se falasse consigo mesma. "Ele está preso aqui." A voz dela era quase inaudível. "Ele nunca partiu." Alexander agarrou-lhe o braço com mais força do que pretendia. "Basta, Olga." O eco de sua voz reverberou pelas pedras, multiplicando-se em ecos distorcidos. Nesse instante, a lanterna dela se apagou. Um estalo seco, e a escuridão os engoliu completamente. Alexander sentiu o coração acelerar, a respiração presa no peito. Ele ainda podia sentir o braço dela sob sua mão, mas um instante depois, o contato sumiu. "Olga?" chamou, tateando o ar ao redor. "Olga, responda." Nenhuma resposta. Somente o gotejar distante da água e o som irregular de sua própria respiração. Tentou reacender a lanterna, mas o pavio estava úmido. Quando, por fim, conseguiu um pequeno brilho, percebeu que estava sozinho. "Meu Deus!" murmurou. Correu pelo corredor, os passos ecoando freneticamente. Mas o porão parecia maior do que antes, como se o espaço tivesse se expandido. As paredes, antes lisas, agora apresentavam rachaduras que se abriam em fendas estreitas. De uma delas, ouviu um som, não um sussurro, mas algo como uma respiração profunda, irregular. Alexander recuou, apavorado, e subiu os degraus o mais rápido que pôde. Quando emergiu no salão, o relógio marcava 3h15 da madrugada. A lareira havia apagado, e o castelo parecia mais escuro do que nunca. "Olga!" gritou novamente, agora em desespero. Subiu as escadas, abriu portas, vasculhou cada cômodo. Nada. O quarto, a biblioteca, até o sótão, tudo vazio. Apenas o som distante do vento contra as janelas. Foi então que percebeu o diário sobre a cama. Aberto em uma nova página. A caligrafia era a de Olga. As linhas, trêmulas, diziam: "Ele me chamou pelo nome. Disse que o frio não é apenas o que vem do inverno, mas o que vive sob a pedra. Disse que eu precisava libertá-lo, que ele estava esperando por mim desde antes de eu nascer."
Alexander leu e releu aquelas palavras, sentindo o sangue gelar. A última linha parecia escrita às pressas: se eu desaparecer, não me procure. A caneta ainda estava ali, caída sobre a colcha. A tinta fresca. A partir daquele momento, o tempo começou a perder forma. Alexander não sabia se haviam se passado horas ou dias. Ele deixou de acender o fogo, de comer, de dormir direito. O som sob o chão voltava todas as noites, às vezes acompanhado de batidas nas paredes, suaves, ritmadas, quase humanas. Aos poucos, começou a ouvir a voz dela. Não como um grito ou uma presença evidente, mas um murmúrio vindo dos corredores, sempre distante. Às vezes chamava seu nome. Outras, apenas repetia palavras sem sentido. Certa tarde, enquanto vagava pela biblioteca, ouviu algo que o fez parar. O som vinha de trás de uma estante. Um som de respiração. Ele afastou os livros, e ali, escondida entre a madeira e a parede, havia uma fenda vertical, larga o bastante para caber uma mão. O ar que saía de lá era gelado, quase glacial. Encostou o ouvido, e uma voz sussurrou algo que ele não compreendeu, mas o tom era o mesmo de Olga. Olga? Sussurrou de volta. O silêncio respondeu. Depois, um leve ruído, como unhas arranhando pedra. Alexander se afastou, cambaleando. O som o seguiu, ecoando em sua mente. Ele começou a duvidar de si mesmo. Estaria ouvindo aquilo realmente ou sua mente, corroída pelo medo e pela culpa, estava criando tudo? Naquela noite, sonhou novamente com o porão. Desta vez, o sonho era mais nítido. Ele descia as escadas e via Olga ajoelhada diante da parede, com o diário aberto à frente. Havia uma rachadura sob seus pés, e dela saía um ar quente e pulsante, como se o castelo tivesse um coração. Ela o olhou e sorriu, um sorriso doce, mas vazio. Eu o encontrei. Alexander acordou gritando. A cama estava fria, e as janelas batiam com força. O som do vento parecia uma voz, repetindo algo que ele não conseguia decifrar. Quando olhou para o chão, viu pegadas de lama levando até a porta do quarto. Seguiu as marcas, descendo novamente até a escotilha. As pegadas paravam ali, no limite da escuridão. Dessa vez, levou 2 lanternas. Desceu devagar, cada passo ecoando como um aviso. O som sob a terra estava mais forte agora, ritmado, quase como batimentos. Quando chegou ao fundo, viu que parte da parede havia desabado. No meio dos escombros, algo reluzia. Era o colar de Olga, o mesmo que ela usava na noite em que desaparecera. Alexander se ajoelhou e o pegou. O metal estava frio, mas havia algo estranho, uma fina camada de terra fresca grudada nele. Ele olhou em volta. O chão parecia ter sido remexido, como se alguém, ou algo, tivesse cavado ali recentemente. A lanterna piscou. Por um breve instante, ele viu uma silhueta no fim do corredor. Alta, imóvel, observando-o. Olga? Chamou, com a voz trêmula. A figura não respondeu. O som do bater sob a terra aumentou, agora próximo, desesperado. Ele recuou, tropeçando nos escombros, mas a lanterna caiu e se apagou. Ficou ali, no escuro absoluto, ouvindo o som, agora mais claro, de algo se arrastando. Não soube quanto tempo permaneceu imóvel. Quando finalmente subiu novamente, já havia luz do amanhecer nas janelas. Mas o castelo parecia diferente. As paredes estavam úmidas, cobertas de manchas escuras, e o ar tinha um cheiro de terra molhada, como se tudo estivesse lentamente se decompondo. No salão principal, o retrato da antepassada de Olga estava no chão, quebrado. O rosto da mulher, na pintura, tinha uma rachadura que atravessava os olhos. Alexander se abaixou para recolher os pedaços, mas ao tocar o quadro, percebeu algo sob a moldura, um envelope antigo, selado com cera. Dentro, havia uma carta, escrita em russo arcaico. Ele traduziu com dificuldade, palavra por palavra.
Ao herdeiro que um dia ouvir o chamado, o castelo não é pedra nem lar. É corpo e prisão. Ele guarda o que restou de nós e pede em troca o que ainda vive. Ninguém escapa do que está sob a terra. As mãos de Alexander tremiam. De repente, o som voltou, o mesmo bater surdo, agora vindo de dentro das paredes. E, pela primeira vez, ele não quis fugir. Aproximou-se da parede e encostou o ouvido. O som se transformou em um sussurro. Palavras que ele não compreendia, mas que pareciam pronunciar seu nome. Alexander fechou os olhos. Sentiu o frio atravessar-lhe a pele, e por um instante, teve certeza de que Olga estava ali, ao seu lado, sussurrando dentro dele. Alexander permaneceu imóvel diante da parede, escutando o som que agora pulsava como um coração enterrado. A voz, se é que era uma voz, murmurava seu nome de forma lenta, arrastada, quase carinhosa. Ele quis acreditar que era apenas a lembrança de Olga, um eco mental criado pela culpa e pelo isolamento. Mas algo dentro dele sabia que não era imaginação. Aquilo o chamava. A cada batida, sentia o chão vibrar sob seus pés, como se o castelo estivesse tentando se mover. O ar se tornava mais denso, impregnado de um cheiro de ferro e umidade. Caminhou até o centro do salão, onde o tapete vermelho escondia a escotilha. Ficou olhando para ela por longos minutos, o corpo inteiro tremendo. Se eu desaparecer, não me procure. As palavras de Olga ecoaram em sua mente. Ele sabia que qualquer pessoa racional fugiria. Que deveria deixar aquele lugar para trás e nunca mais voltar. Mas não podia. Não enquanto houvesse a mínima chance de que ela ainda estivesse viva, lá embaixo, perdida entre as entranhas de pedra. Puxou o tapete e abriu a escotilha. O ar frio subiu como um sopro de túmulo. Desceu novamente, sentindo o corpo ceder à exaustão, os joelhos pesados, a respiração curta. A lanterna oscilava, lançando sombras que pareciam acompanhá-lo. Quando chegou ao fundo, o som cessou. Apenas o silêncio. Ele caminhou até o ponto onde encontrara o colar e percebeu que o chão agora estava diferente, como se alguém tivesse cavado mais fundo. Uma abertura estreita, escura, se abria diante dele. Alexander se ajoelhou, aproximando a lanterna. A escuridão parecia viva, espessa, respirando lentamente. De dentro dela, algo brilhou, talvez um fragmento de vidro, talvez um olhar. Uma sensação estranha o tomou, um misto de vertigem e familiaridade. Como se já tivesse estado ali, naquele mesmo ponto, incontáveis vezes. Como se o castelo o conhecesse. Sem pensar, começou a cavar com as mãos. A terra era fria e úmida, mas ele não parava. As unhas quebravam, o sangue misturava-se à lama. Em pouco tempo, o buraco se aprofundou o suficiente para que ele visse algo, uma superfície rígida, semelhante à madeira apodrecida. Uma tampa. Um caixão. O ar pareceu congelar. Alexander recuou, mas a voz, agora nítida, sussurrou bem perto. Abra. Ele tremia, os olhos fixos no objeto enterrado. A voz repetiu, mais forte, mais íntima, como se viesse de dentro dele. Abra, Alexander. Empurrou a terra, até que seus dedos tocaram a tampa. A madeira cedeu facilmente, como se esperasse o toque. Quando ergueu o tampo, a luz da lanterna revelou um corpo. Olga! Ou algo que parecia ser Olga. Seu rosto estava pálido, mas sereno, como se dormisse. O cabelo espalhado, o mesmo colar em torno do pescoço. O problema era que o colar estava nas mãos dele, guardado no bolso do casaco. O coração de Alexander parou por um instante. Ele deixou a lanterna cair. A chama vacilou, lançando sombras que dançavam sobre o rosto dela. De repente, os olhos de Olga se abriram. Não havia vida neles, apenas um reflexo frio, sem cor. Você veio, murmurou a voz, embora os lábios dela mal se movessem. Alexander recuou, o corpo inteiro em choque. Isso não pode ser, a voz dele soou distante,
como se não fosse sua. A figura dentro do caixão ergueu lentamente uma das mãos. Os dedos estavam cobertos de terra, e quando ela tocou o chão, o castelo pareceu estremecer, um gemido vindo das paredes, do teto, de todos os lugares. Alexander tropeçou para trás, tentando correr, mas algo o impedia. O ar ao redor ficou pesado, denso, como se uma força invisível o puxasse de volta. As luzes da lanterna se apagaram, e tudo mergulhou em escuridão. Ele ouviu passos. Vários. Como se o porão inteiro estivesse cheio de gente. Gente invisível, caminhando em círculos. Vozes começaram a sussurrar, sobrepondo-se umas às outras, até formar um coro baixo, quase hipnótico. Retorno, retorno, retorno. Alexander tentou tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro. Sentia as palavras vibrarem nos ossos. Caiu de joelhos, gritando, mas o grito foi engolido pela escuridão. De repente, silêncio. Abriu os olhos. Estava de pé, no salão principal. O relógio marcava 11h30 da noite. O fogo ardia na lareira. Tudo exatamente como na primeira noite em que chegaram. Olga? Chamou, atordoado. Ouviu passos no andar de cima. Subiu, com o coração disparado. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrou-a. Olga estava ali, diante do espelho, penteando o cabelo em silêncio, exatamente como antes. Está tarde, disse ele, sem entender por que repetia aquelas palavras. Você não vem dormir? Ela virou o rosto para o espelho. O reflexo olhou para ele, mas os lábios dela não se moveram. Ainda assim, a voz ecoou pelo quarto. O castelo tem sós, Alexander. Sós que não pertencem a nós. O sangue dele gelou. Era o mesmo diálogo, palavra por palavra. Tentou se aproximar, mas os pés pareciam presos ao chão. No espelho, viu algo que não fazia sentido. Ele mesmo, de pé atrás dela, mas o reflexo sorria. Um sorriso que não era dele. A vela se apagou. Quando a luz voltou, Olga não estava mais ali. O espelho estava rachado, e na superfície partida havia palavras escritas em uma substância escura. Abaixo, todos retornam. Alexander tropeçou para trás, derrubando a cadeira. O som ecoou como uma risada distante. Saiu correndo pelo corredor, mas os retratos nas paredes pareciam observá-lo. Os olhos das figuras antigas o seguiam, e ele jurou ver um deles, o da mulher que parecia Olga, mover os lábios. Desceu as escadas tropeçando, chamando o nome dela repetidamente. Mas a voz que respondeu não veio de cima nem de fora, veio de dentro de sua cabeça. Você já desceu. Ele parou. O salão agora estava coberto de névoa. O ar era pesado demais para respirar. Tentou alcançar a porta principal, mas o corredor parecia se alongar infinitamente. Cada passo o levava de volta ao mesmo lugar. O castelo prendia. As batidas começaram de novo, fortes, rítmicas, vindas do chão, das paredes, de todo lado. O som de algo vivo sob a terra. Ele tapou os ouvidos, mas nada adiantava. As vozes se misturaram novamente, chamando por ele, cantando, suplicando, sussurrando. Alexander caiu de joelhos. O que vocês querem de mim? Gritou. Silêncio. Depois, uma única resposta, suave, quase maternal. Permanência. O chão tremeu, e algo se abriu sob ele. O frio o envolveu, e por um instante, viu Olga, sorrindo no escuro, com o diário nas mãos. Agora você entende, disse ela. O castelo precisa lembrar. E ele caiu. Quando a luz da manhã invadiu as janelas de Volkow, o castelo parecia mais quieto do que nunca. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o vento arranhando as pedras antigas. Na biblioteca, sobre a mesa, havia um diário aberto. A última página trazia uma nova caligrafia, firme, masculina. O som sob a terra cessou. Agora somos parte dele.